Bom dia a todos. Nossa aula de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial, continuando o assunto da semana passada. Na aula passada, começamos a falar sobre os antecedentes da guerra, os fatores na Europa que vão levar ao conflito. E é um conflito que, se na Primeira Guerra Mundial se restringiu mais à Europa, é claro que não era apenas a Europa também. A Primeira Guerra Mundial ela também envolve mais diretamente o Oriente Médio, o Norte da África, os impérios coloniais também. A gente não pode esquecer que a Primeira Guerra Mundial ela tem um caráter mundial devido ao caráter dos impérios, né, envolvidos, os impérios ultramarinos, né, os impérios coloniais das grandes potências europeias estavam envolvidas no conflito. Na Segunda Guerra Mundial parece que o conflito ele é mais realmente mundial, porque envolve todos os continentes, envolve a África, envolve a Ásia, né, a região do Pacífico, chega até a América que ficou, só entrou no final, né? Os Estados Unidos só entraram no final. O Brasil, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial participamos apenas de maneira nominal, ficando ao lado da Inglaterra e França e Estados Unidos. Mas na Segunda Guerra Mundial a coisa realmente ela toma proporções enormes, né? Tanto da matança, da destruição, quanto das consequências políticas que somos fruto dela até hoje. Lembrando sempre que a Segunda Guerra Mundial é consequência direta da Primeira. Todos aqueles problemas não resolvidos do Tratado de Versalhes vão levar a Alemanha à catástrofe hitlerista. Não vamos nos atentar muito a isso. Bom, mas o que provoca? Você deve lembrar o que provoca diretamente a Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer que é a expansão territorial da Alemanha. Uma coisa que o Hitler sempre defendia era a expansão do espaço vital alemão. Ele queria criar, então, uma grande Alemanha, um terceiro Reich. Então, ele foi pegando aquilo que ele julgava ser da Alemanha. Ele, por ser austríaco, conseguiu, com a influência dele, convencer os próprios austríacos a se juntarem ao terceiro Reich, num processo chamado Anschluss, que foi um plebiscito, ou seja, houve uma consulta popular perguntando para o povo austríaco se eles queriam fazer parte do terceiro Reich. E como o partido fascista na Áustria era extremamente forte, isso possibilitou, então, a entrada triunfante das tropas nazistas sem muito tiro, sem muito derramamento de sangue. Foi uma coisa muito tranquila até. Só que Hitler não ia ficar apenas com a Áustria. Ele também estava interessado na região dos Sudetos. A gente deve lembrar que ser alemão não basta apenas nascer dentro da Alemanha. No contexto, estamos falando aqui do que falamos na Primeira Guerra Mundial sobre pangermanismo, ser germânico, que era compartilhar valores, tradições, a língua germânica. E isso se estendia por vários territórios da Europa, inclusive na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia que foi fundada após o desmembramento do Império Austro-Húngaro. Então você tinha uma região, a região chamada dos Sudetos, onde havia uma maioria germânica que o Hitler dizia que estava sendo oprimida pelo governo tcheco. Então, para evitar uma catástrofe, vai Inglaterra, pessoal da Inglaterra, liderados então pelo Chamberlain, Lord Chamberlain, Neville Chamberlain, que o Hitler, quer dizer, o Churchill vivia debochando da cara dele, achando que ele era um político fraco, um político bobão. O Chamberlain, junto com um representante da França, vão conversar com Hitler e perguntar o que o Hitler quer. E diz, não, eu só estou pegando o que é meu, né? O que é da Alemanha. Só queremos resgatar a Alemanha. O Chamberlain volta para a Inglaterra todo feliz com um documento assinado por Hitler, dizendo que Hitler é um cavalheiro, ele se comprometeu a pegar apenas o que é dele e ele vai parar por ali. O Churchill sabia que isso não ia terminar bem. Ele dizia, você é um bobão, Chamberlain. Você sabe que Hitler vai parar. Hitler não vai parar enquanto não tiver toda a Europa, que é esse o projeto dele, na expansão do espaço vital. Envolvia muito mais que apenas a Áustria e a Tchecoslováquia e rearmar a fronteira da França com a Alemanha, que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Ele rearma
né, a fronteira. A primeira manobra militar do Hitler, meio que para provocar mesmo assim, os franceses, perguntando assim, o que vocês vão fazer se eu botar minhas tropas aqui junto à fronteira da França? A gente deve lembrar que a França se sentia protegida, bem acuada, mas se sentia de certa maneira protegida por uma linha de fortalezas voltadas para a Alemanha, a linha Maginot. Então eles se resguardavam nisso. Mas é claro que quem tivesse um pouquinho interessado em geografia política da época saberia que o Hitler estava de olho mesmo na Polônia, porque quando foi criada a Polônia com os despojos da Rússia, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, uma parte da Alemanha ficou isolada, que é a Prússia Oriental, para que a Polônia tivesse uma saída para o mar, chamado Corredor Polonês. E é claro que o Hitler ia querer pegar a Polônia. Só que o que os aliados, Inglaterra e França, calcularam? Bom, se o Hitler tentar nos atacar, ele vai ficar com as costas descuidadas para o Stalin. O Stalin pode se aproveitar disso. Mas se ele invadir a Polônia, ele vai entrar diretamente na boca do urso, da Rússia. Ele vai fatalmente arranjar confusão com a Rússia. Então eles pensavam, a gente deixa a União Soviética e o Hitler se entenderem, eles vão se matar, e aí a gente acaba com um problema, uma cajadada só. O Hitler e o Stalin, que não eram bobos nem nada, sabiam dessa manobra da Inglaterra e França. A Inglaterra e a França davam corda para o Hitler, pensando que um dia ele ia acabar se enforcando junto com o Stalin. Mas o que aconteceu? O Stalin e o Hitler, é claro que através dos seus diplomatas, é claro, eles nunca se encontraram diretamente, no acordo de não agressão famoso Ribbentrop-Molotov, que é o nome do acordo, né, em homenagem aos diplomatas que fizeram esse acordo de não agressão. E vai mais além. Os soviéticos e os alemães fizeram, então, manobras em conjunto e invadiram a Polônia. E aí que começa a Segunda Guerra Mundial para valer. É claro que a Europa já estava empolvorosa, né? Já estava muito tensa devido à Guerra Civil Espanhola, desde 1936, quando os fascistas, apoiados pelos italianos, os fascistas espanhóis da Falange, apoiados pela Itália fascista do Mussolini e também por Hitler, conseguiram, então, bombardear e utilizar a força aérea, tanto da Itália quanto da Alemanha, para vencer o governo republicano espanhol e aí instaurar uma ditadura fascista que vai sobreviver ao Hitler e ao Mussolini e vai durar, acho que até os anos 70, se não me engano. Então, lá no Oriente, o Japão também, em busca de território, em busca de matéria-prima, em busca de combustível e alimento para uma população gigantesca e para uma indústria poderosa, principalmente uma indústria militar muito poderosa. O Japão, então, já tinha iniciado, desde o final da Primeira Guerra Mundial, uma expansão pelo Pacífico, invadindo seus vizinhos. Tinha já anexado a Manchúria, já tinha invadido a Coreia, já tinha invadido Taiwan, Hong Kong, e ele faz uma espécie de blitzkrieg. Vamos falar daqui a pouco o que é a blitzkrieg alemã. E, em 1937, ele invade Nanquim, uma cidade na China muito populosa, e nessa invasão morreram 100 mil pessoas por alto. Foi uma invasão extremamente violenta. O exército japonês era extremamente violento. Antes disso mesmo, o exército japonês já tinha arranjado uma treta com a Rússia na fronteira da Manchúria com a Mongólia e com a Rússia. Nessa tríplice fronteira, a gente deve lembrar que a Rússia é gigantesca, né? Então, exércitos japoneses estacionados na Mongólia, na fronteira com a Rússia, começaram então a provocar os soldados russos, eles entraram em conflito e, se a Rússia não tivesse levado a melhor, talvez a guerra tivesse ido para um outro caminho. Essa é uma das batalhas mais importantes da história que ninguém lembra, mas talvez ela tivesse mudado, porque se o Japão invade a Rússia, teria tirado a Rússia da jogada, imagine só. E aí, então, o Hitler teria carta branca para pintar e bordar com a Europa, e não teria Estados Unidos que daria jeito. Bom, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o Japão, então, desiste
da expansão no território asiático para invadir a União Soviética e então foca no Pacífico. E aí começa então a invadir as ilhas do Pacífico, expulsando com pretexto de expulsar sempre as potências imperialistas, eles chamam de bárbaros ocidentais. A Inglaterra tinha muitas colônias na Birmânia, na Índia, em várias ilhas do Pacífico. A Espanha tinha sido já expulsa pelos americanos das Filipinas e de Guam, e os japoneses expulsam os americanos das Filipinas, de Guam, os holandeses da Indonésia, da Malásia. Portugal era uma potênciazinha de quinta na Ásia, já não importava mais. Então o Japão invade tudo com uma certa facilidade e com muita brutalidade do exército japonês. A marinha japonesa já era um pouco mais tranquila, não menos destrutiva, mas mais, digamos assim, afeita aos tratados de guerra, coisa tal. O exército japonês não, o exército japonês era realmente brutal. Então, quando Hitler e Stalin invadem com suas forças a Polônia, eles dividem ao meio a Polônia. O Hitler estava ambicionando ficar com uma cidade portuária chamada Danzig. Então, metade fica para o Stalin, metade fica para a Alemanha. E o Stalin se comprometia, então, mantendo essa paz, entregar carvão e petróleo para o Hitler poder brincar de Blitzkrieg. O que é essa palavra Blitzkrieg? Blitzkrieg, em alemão, significa guerra relâmpago, que era a estratégia de guerra dos alemães. Ou seja, um avanço rápido, que nem um rolo compressor, passando por cima de tudo, sem parar, sem parar. Uma velocidade impressionante. Hoje sabe-se que no kit de sobrevivência dos alemães, da ração, vinha chocolate, pão e metanfetamina, que era um remédio, uma droga que os alemães tinham desenvolvido nos seus laboratórios para fazer com que os soldados perdessem o medo, sentissem um certo êxtase na batalha, não se cansassem, não sentissem sono, não sentissem fome, só pensassem sempre em avançar. Então, utilizando a Luftwaffe do Göring, que era o herói da aviação alemã da Primeira Guerra Mundial, o Göring, então, desenvolve uma força aérea poderosa da Alemanha, que é a Luftwaffe. A Luftwaffe, então, utilizava caças muito rápidos que subiam muito alto e faziam rasantes assim, temerários. Talvez os caras cheios de metanfetamina no cérebro não sentiam medo da morte, faziam, então, rasantes, metralhando estradas, tanques, fortalezas. Então, aquela linha Maginot, que eu falei no começo da aula, que protegia, teoricamente, a França, o que os alemães fizeram? Eles não enfrentaram a linha Maginot de frente. Eles entraram pela Floresta Negra, que faz fronteira da Suíça, França com a Alemanha, atravessaram a Floresta Negra e por trás e destruíram a linha Maginot. E aí, então, o avanço alemão é muito rápido, utilizando suas divisões de Panzer. Depois que a Luftwaffe bombardeia, pulveriza as defesas, vinham então os tanques alemães gigantescos, rápidos, muito rápidos para o seu tamanho até, e com uma blindagem poderosa, e seguido da infantaria, dos soldados a pé. Era uma coisa assim impressionante. Eles cortam rapidamente a linha de defesa dos franceses. Não dá tempo dos franceses se agruparem. Então, em poucos dias, assim, os alemães saem da Alemanha, cortam. Mas antes de enfrentar a Alemanha, já tinham invadido a Suécia, a Noruega, a Holanda e a Finlândia. A Finlândia que, na verdade, como estava sob domínio da União Soviética durante muito tempo, aliás, da Rússia, fazia parte do Império Russo, a Finlândia meio que fica do lado dos nazistas. Eles não gostam de admitir isso. Os finlandeses não gostam de admitir que, para enfrentar a ameaça soviética, que era uma ameaça muito mais imediata, eles ficaram do lado dos nazistas. Isso é uma coisa difícil para eles admitirem, perdão. Então, a Blitzkrieg, esse avanço rápido, ininterrupto, consegue, então, cortar a rede de comunicação dos franceses. Então, ingleses e franceses, a força expedicionária inglesa e o exército francês são cortados ao meio e são massacrados. Apenas uma parte, então, consegue se isolar na ilha de Dunkirk, na praia de Dunkirk,
E aí o Churchill faz uma fuga extraordinária. Ele pega tudo que foi navio civil, porque a Marinha de Guerra não dava conta de tanto soldado que precisava evacuar. Então, sacrificando uma unidade. Tem um filme interessante chamado, eu não sei como é que é o nome em português, que é sobre o discurso do Churchill quando ele declara a guerra à Alemanha, e que emociona, né? Que ele consegue levantar o ânimo dos ingleses, um povo meio frio, né? Um povo meio pacífico, não digo pacífico, mas um povo meio fleumático, né? Não digo covarde, mas assim mais calmo, né? Um povo muito pacato. Vamos falar disso agora, Letícia. O Churchill, então, ele faz um discurso no rádio, né, um discurso no parlamento que inflama a população a resistir, né, não se entregar, porque a princípio Hitler não tinha nada muito contra a Inglaterra, o negócio dele era a França, ele queria se vingar da França, esse era o objetivo dele. Ele achava que os ingleses, por terem sangue anglo-saxão, que era um povo lá na Idade Média, né, desde a antiguidade, o povo germânico também, eles achavam que tinha uma certa afinidade cultural, étnica com os ingleses. Então, eles diziam assim, não, ingleses, vamos fazer as pazes, né? Eu vou dar chance para vocês, né? Para a gente ser amigo. Vocês ficam aí, eu cuido da Europa, né? Só que o Churchill não, disse, não, a gente não vai aceitar uma paz imposta baseada no medo. Então, a Letícia Poço pergunta assim, não, professor, não teve uma parte da França que o Hitler não invadiu? Na verdade, não. O que aconteceu? Depois que o Churchill consegue, então, evacuar todo mundo, né, de Dunkerque, é o filme que eu ia falar, é um filme chamado The Darkest Hour. Eu acho que é a hora mais sombria, em português, eu não sei, tem no Amazon Prime. É um filme mais sobre, não é de guerra, coisa e tal, né? Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, o tema Segunda Guerra Mundial, comecinho, é um filme mais político, mais no drama pessoal do próprio Churchill, de ter que carregar nas costas toda a merda que é enfrentar o Reich sozinho praticamente, porque os franceses levam tanta porrada que aí a França ela é vencida, a França é ocupada. Só que a França é dividida ao meio. Meio não, né? Meio que na diagonal. O norte, então, é ocupado pelos nazistas diretamente e tem base, a capital, Paris, fica sendo base, então, do governo nazista na França. Até que a foto, né, do Hitler lá com os passos dele, fazendo selfie em frente à Torre Eiffel, todo feliz, todo pimpão. Ele queria tanto se vingar da França que ele pegou aquele mesmo trem, aquele mesmo vagão onde foi assinado o Tratado de Versalhes, ele colocou na praça, fez o pessoal assinar a rendição ali, sabe? De tanta raiva que os alemães tinham da França. E o sul da França vai ser então governado por um governo francês, mas um governo colaboracionista, um governo puxa-saco. Outra coisa também muito difícil que os franceses admitirem é que muita gente dentro da França era partidário mesmo, apoiava, era antissemita, via o Hitler com bons olhos. Então, na França, você vai ter a França territorial, né? Na Europa, a França propriamente dita, você tem o governo nazista diretamente administrando o norte da França, com capital em Paris, e o sul sendo administrado por um governo fantoche, submisso aos nazistas, chamado República de Vichy. Vichy que é famoso por uma água mineral, né, que é famosa aqui a região. E a França, que não vai se render da resistência francesa, essa resistência, cara, ela vai ficar no submundo, nas sombras, mas a liderança francesa contra o Hitler vai migrar, vai fugir para o norte da África, no Marrocos. Se vocês quiserem ver um clássico do cinema em preto e branco chamado Casablanca, mostra franceses, americanos, ingleses no norte da África, num bar, né, uma espécie de bar, restaurante, chamado Casablanca, onde acontece lá uma tensão entre nazistas, porque aquele é território da França, né? Então o governo que vai se opor ao Hitler vai migrar, vai fugir para o norte da África, liderado pelo general de Gaulle. O de Gaulle, então, vai ser a liderança francesa contra os nazistas. Bom, então, nesse primeiro round, quem venceu é Hitler, né? Nocauteou a Europa, e os Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, só estão olhando
por mais que o Churchill e o de Gaulle chegassem para o presidente americano e falassem: pô, vocês têm que entrar na guerra, vocês têm que salvar o mundo, o velho mundo. Né? O Churchill, no seu discurso, ele fala assim: nós lutaremos nas montanhas, nós lutaremos nos campos de aviação, nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nas ruas, mas jamais nos renderemos, né? Que é isso que inflama o espírito do inglês contra a ameaça nazista. E ele diz, e ele clama assim, ao que o novo mundo e as colônias saiam em socorro do velho mundo. Ele está referido, então, às colônias britânicas do Império Britânico e aos Estados Unidos, que salvem a Europa. Mas os Estados Unidos não tinha como o presidente americano simplesmente falar: não, vamos invadir sim, nós vamos dar uma surra no Hitler. Isso não existia. Os Estados Unidos, por ser uma democracia, a população não queria uma guerra, achava que essa guerra era apenas dos europeus, não era deles. Mas logo eles vão aprender que não é bem assim que toca a banda. Então, depois de Dunkerque, o Churchill firma o pé contra o Hitler, então Hitler decide então invadir a Inglaterra. Só que a Inglaterra não, ela resiste porque ela tem a grande vantagem de ser uma ilha, né, um arquipélago. E aí começa a chamada Batalha da Inglaterra, que foi um bombardeiro cruel. Hitler bombardeou sem parar cidades britânicas, cidades inglesas. Londres sofreu muito. E aí um esforço monumental da RAF, a Royal Air Force britânica. Tanto é que o Churchill diz assim: nunca na história tantos deveram a tão poucos, porque se não fossem os caças, os aviões da Força Aérea Britânica para evitar combater os caças alemães, os bombardeiros, o estrago seria muito pior, né? Muito, muito pior. E aí o Hitler não consegue invadir a Inglaterra, mas a um custo humano muito grande. E mesmo assim o povo britânico suportou heroicamente, né? Então, a Itália, qual é o papel? A gente fala muito pouco da Itália. A Itália tentou invadir, então, já tinha invadido o norte da África na década de 30, né? Ela tinha invadido a Etiópia, quando até o imperador da Etiópia, né? Um país miserável, um país muito pobre. Talvez a única coisa que as pessoas lembrem, que é dito, né, que a lenda diz que a rainha de Sabá veio de lá, da Somália, aliás, ela veio da Somália, mas é a região próxima, e está lá escondida em algum canto da Etiópia a arca da aliança dos judeus. Então, um país muito miserável, um país muito pobre. O Mussolini bombardeou as cidades, usou gás tóxico, sabe, invadiu de maneira muito cruel. E aí, na época, a Liga das Nações não fez nada. O imperador da Etiópia simplesmente pediu ajuda e ninguém fez nada para ajudá-lo. Então, o projeto do Mussolini com Hitler era tomar o canal de Suez dos ingleses. Você deve lembrar que o canal de Suez é um canal artificial construído por um consórcio franco-inglês, mas que quem terminou foram os ingleses, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, consequentemente, ao Oceano Índico, criando um canal artificial no meio do deserto, numa península de Suez, bem estreitinha não, né? São quilômetros, mas numa país de vocês é estreito, e era um ponto estratégico, porque se eles tomassem Suez, os britânicos ficariam sem combustível do Oriente Médio. Então, o plano do Hitler era: o Mussolini toma o leste europeu, o sul da Europa e o norte da África, e o Stalin pegaria o Oriente Médio. Mas aí o Mussolini pega o norte da África, não consegue tomar o canal de Suez, tenta invadir a Grécia, toma uma surra dos gregos, uma surra bem dada dos gregos, invade a Albânia, mas quando chega na hora de invadir a Grécia e Iugoslávia, toma um pau e precisa sempre da ajuda dos alemães. Então os alemães têm que dividir suas forças e cobrir aquilo que o Mussolini não consegue fazer direito. Mas aí o Stalin e o Hitler começam a se estranhar já no ano seguinte, em 41, quando o Hitler ele invade a Bulgária. Ele consegue então apoio. Vejam bem, ele invade a Grécia, já que os italianos não conseguiram, invade a Grécia, invade a Iugoslávia, toma a Bulgária. Né? Os búlgaros estavam sob domínio da Rússia soviética, a Romênia e a Hungria ficam do lado
do eixo, ficam do lado dos nazistas. O Stalin não gosta disso. Ele não gosta que os búlgaros fiquem do lado dos alemães, porque ele sabe que o Hitler é uma raposa velha que a qualquer momento pode dar um bote. Ele pensou, poxa, os búlgaros, ele tomando a Bulgária, aquela região ali da Romênia, Bulgária, Áustria, ele está bem com um punhal bem embaixo de mim, me cutucando. O Hitler disse, não, Stalin, eu deixo você ficar com o Irã, com o Oriente Médio, e a gente fica quite. O Stalin não aceita. E então começa a chamada Operação Barbarossa. Operação Barbarossa é quando as tropas do Hitler tentam invadir a União Soviética. E utilizam, então, aquela estratégia da Blitzkrieg. Interessante se a gente pegar um mapa, o território da Rússia é gigantesco. Então, as tropas nazistas que seguem pelo norte chegam até cedo, ficam às portas de Moscou. Só que o Hitler disse, não, eu quero uma entrada assim, triunfal, devastadora, que não sobre pedra sobre pedra. Aí o que o Hitler faz? Ele diz assim, espera as tropas do sul e do centro chegarem. Elas vão chegar com muito atraso, território muito grande, muito extenso. Isso vai dar tempo para o Stalin se organizar e vai chegar o inverno. E aí que chega a estratégia dos soviéticos, que é uma coisa já tradicional do povo russo, desde a época do Napoleão. Se Hitler tivesse lido Guerra e Paz do Lev Tolstói, ele teria aprendido, lendo o livro, de que Napoleão não conseguiu invadir a Rússia. Aliás, ele invade a Rússia. Né? O engraçado é que o Napoleão chega em Petersburgo, chega em Moscou, mas só que não consegue tomar a Rússia. Por quê? Porque os russos, desde a Idade Média, olha que a Rússia sempre tentaram invadir a Rússia. Os vikings, depois os cavaleiros teutônicos, do que é a Alemanha hoje, depois o Napoleão e finalmente o Hitler, todos falharam por quê? O território gigantesco e os russos, eles tinham aquela estratégia de terra arrasada, ou seja, eles queimavam tudo, destruíam tudo. Então, eles botavam fogo nas plantações, nos celeiros, botavam fogo nas casas, para que o inimigo não pudesse pegar nada, não usufruir de nada do trabalho deles. Vocês querem a Rússia? Então, vocês vão ter a Rússia arrasada. Então, essa estratégia de terra arrasada fez com que os alemães, então, avançassem devagar, porque aí o território é muito grande, aquela Blitzkrieg não funcionava. Aliás, a Blitzkrieg se parece muito com o avanço do Napoleão, um avanço rápido, né? E que não dê tempo para o inimigo se armar, mas essa espera do Hitler de fazer uma força monumental para invadir a Rússia vai chegar às portas de Moscou no inverno extremamente rigoroso, até para os alemães. Então, a terra arrasada e o inverno rigoroso fez com que os alemães atolassem na neve. Então, a Blitzkrieg parou. O Hitler já não estava com muito combustível, porque perdeu o apoio do Stalin. A Blitzkrieg, que era para ser relâmpago, atolou na lama e na neve. E aí o Stalin, ele não tinha força suficiente para defender a parte ocidental do ataque nazista, porque ele também tinha medo que os japoneses se aproveitassem e atacassem a parte oriental da Rússia. Então ele tinha muitas tropas na parte asiática da Rússia. Quando um espião chega para o Stalin e fala, os japoneses desistiram de invadir a Rússia, o negócio deles agora é o Pacífico. Aí ele fala, porra, beleza. Então ele pega todas as tropas, todos os seus lança-mísseis, seus tanques, e mobiliza tudo para a fronteira ocidental, para proteger Moscou. E aí, então, essa Operação Barbarossa, os alemães não conseguem invadir, e aí os alemães retrocedem. Tá? Essa não chega a ser uma derrota, mas já é um freio na expansão do Hitler. Bom, e no mesmo ano, em 40, em 41, nós temos então o Japão atacando Pearl Harbor. Por que o Japão atacou então Pearl Harbor? Qual o objetivo do Japão? Eu falei para vocês que o Japão estava se expandindo pelo Pacífico, mas desde o século XIX o Pacífico também assim como a América Latina e o Caribe, o Oceano Pacífico também é uma área de influência dos Estados Unidos.
Então, os interesses americanos e japoneses começam a entrar em conflito. Eu tinha dito que o Japão tinha expulsado os americanos da base de Guam e da base nas Filipinas. Então, os Estados Unidos, vendo toda a expansão japonesa imperialista na Europa, na Ásia, que eles viam como uma coisa horrível, né? E realmente era, mas os japoneses achavam que a crítica que se fazia à expansão imperialista japonesa era uma crítica racista, porque diziam assim, vocês brancos, vocês podem, a gente não pode. Isso é hipócrita da parte de vocês. Então, o Japão, ele decide, então, expulsar os americanos, porque os americanos começam, então, a apreender navios japoneses, começa a congelar o capital japonês investido em empresas americanas. Então, isso tudo acaba criando uma tensão muito grande entre Japão e Estados Unidos, que a diplomacia não consegue resolver. E meio que os americanos meio que estavam confiantes que o Japão ia atacar Pearl Harbor. Era a principal base deles. Só que Pearl Harbor, a palavra harbor vem de porto. Esse porto principal da Marinha Americana ficava, então, numa ilha, né, ilha de Pearl Harbor, ela no Havaí, ou seja, no Pacífico. O Havaí fica mais próximo do Japão do que dos próprios Estados Unidos mesmo. E aí eles pensavam o seguinte, olha, é muito, como é que eu vou dizer, a Baía, ela não é profunda, então torpedos não podem atingir, porque como não é profunda a Baía, os torpedos não conseguiriam avançar por baixo d'água. Eles iam acabar se chocando nos arrecifes. Então, os japoneses criam uma tecnologia de torpedos disparado por aviões, né, pelo seu Zero, Mitsubishi Zero. É curioso que todas as grandes montadoras de carro hoje, na Segunda Guerra Mundial, produziram motores de avião de tanque. Então, a Fiat produziu os aviões da Itália, a BMW produziu os aviões da Alemanha, e quem produziu os aviões do Japão era a Mitsubishi. Então, os Zero, que eram aviões incríveis, né, uns caças inacreditáveis, a tecnologia japonesa era muito avançada, porque eram caças muito rápidos, e numa época que a batalha aérea era quase um duelo, sabe? Porque vencia aquele piloto e conseguia ficar atrás do avião inimigo e metralhar e matar o piloto. Então, os aviões da época, os caças, o americano Buffalo, por exemplo, o Spitfire, que era muito rápido dos britânicos, eles tinham uma certa blindagem. O que os japoneses fazem? Aquela ideia do samurai. Não usa armadura, né? Não usa blindagem. Então, o avião era muito mais rápido. Então, o Zero, ele sobrevoava e soltava o torpedo via quase na superfície. Ao contrário de ser aquele torpedo que pegava profundidade, ele vinha quase na superfície. Então, toda aquela esperança de que os japoneses nunca atacariam Pearl Harbor se concretizou como um pesadelo. Então, os japoneses fazem uma cartada, eles conseguem manobrar uma esquadra gigantesca. Álvaro Araújo perguntou, o primeiro míssil? Não, aí não é míssil. Torpedo, míssil é que tem uma... Como é que eu vou dizer? A diferença do míssil para o torpedo é que o míssil ele tem uma propulsão química, né? Ele é fogo, dizendo assim, ele tem uma turbina. Perdão, o torpedo é uma turbina, ele tem uma hélice atrás, né? É na água o torpedo, né? Então, os americanos achavam que os japoneses nunca iriam conseguir mobilizar uma esquadra tão grande sem serem detectados. Os japoneses fazem uma manobra impressionante, que eles conseguem, então, não ser detectados, chegam bem próximo e fazem um ataque tão massivo que quase destrói toda a esquadra americana. Então, é um ataque surpresa. Curiosamente, o presidente americano, assim que ele recebe a notícia do ataque a Pearl Harbor, chega na mesa dele a declaração de guerra do Japão. E aí, então, o presidente americano diz que esse é o dia que vai ficar para a infâmia. E aí, então, os Estados Unidos entram na guerra, né? Provocados pelos japoneses. Gente, na aula, alguma dúvida até aqui? Algum problema? A gente está indo bem devagar. Alguém quer fazer algum comentário?